esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Saber que o Senhor, só Ele é Deus, nós somos seu povo e o seu rebanho. Saber que o Senhor, só Ele é Deus, nós somos seu povo e o seu rebanho. Queridos irmãos e irmãs, como disse no dia de ontem, eu sempre fico muito escandalizado diante da providência de Deus que faz com que a liturgia ela siga ipsiliteri aquilo que nós estamos refletindo no acampamento. É como se Deus mesmo tivesse selecionado a data de hoje para que nós pudéssemos refletir aquele que foi o tema do nosso acampamento. Como se chamou mesmo o acampamento que nós vivemos? Fortes na tribulação. Eu não sei se você prestou atenção, mas quando o padre proferiu ali da cátedra a oração da coleta, ele disse assim: Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar da sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Como se chama mesmo o encontro? Para que o rebanho possa atingir, apesar da sua fraqueza, a fortaleza do pastor. O domingo de hoje, ele é chamado em toda a igreja Domingo do Bom Pastor, onde nós ouvimos um trecho do Evangelho segundo São João, no capítulo 10, por ocasião do ano que seguimos agora em 2016, o ano C, nós lemos um final do capítulo, a partir do versículo 27 em diante. Porém, o sumo deste evangelho está ali no começo, no versículo 1 desse mesmo capítulo, aonde Jesus ele se identifica com o bom pastor. Ele diz: eu sou o bom pastor. Vamos repetir juntos? Eu sou. Mas veja, existe alguma coisa de interessante nesta afirmação de Jesus a respeito da sua própria identidade, que nós só percebemos quando nós vamos lá no original, do jeito que São João escreveu na língua grega. Você sabe que São João ele não falava português. Ele viveu na Palestina e como a igreja nascente, ela era cheia de pagãos de origem grega, ele então escreveu o seu evangelho na língua grega. E segundo os dizeres do original grego, Jesus ele teria dito assim: ego eimi ho poimen ho kalos. Ego eimi ho poimen ho kalos.
E o que tem diferente os dizeres gregos e o que tem de tão interessante que se diferencia do português? Porque se nós fôssemos traduzir isso que São João escreveu no pé da letra, nós não traduziríamos eu sou o bom pastor. Nós íamos traduzir mais ou menos assim: eu sou o pastor, o belo. Jesus está dizendo que ele é um pastor belo, porque o nome nativo, kalos, ele fala de belo, perfeito, excelente. Se trata então, não de qualquer pastor, mas de um pastor que faz bem aquilo que é o seu dever. É como se a gente dissesse assim, uma boa cozinheira. O que é uma boa cozinheira? Uma mulher que sabe cozinhar bem. Tem higiene, parabéns. Se eu dissesse assim, um bom mecânico, é um mecânico que faz o carro funcionar, pelo menos, né? Ou se eu dissesse assim, um bom faxineiro, o que nós entenderíamos? Um faxineiro que faxina de forma excelente. O que Jesus está dizendo é isso: eu sou o pastor. Não é qualquer pastor, existe um artigo definido aí. Ele é o pastor por excelência. Por quê? Porque ele faz bem aquilo que ele deve fazer. E o que um pastor bom precisa fazer para que ele seja um pastor com excelência, com perfeição? Ele precisa guardar as ovelhas, ainda que isso o coloque em risco. Padre, mas se vier o lobo, não dá para correr? Não, o bom pastor é aquele que fica quando o lobo chega, que enfrenta o lobo quando o lobo vem. Davi, ele foi um pastor, e quando ele foi falar com Saul, e Saul olhou para ele e achou ele um tanto franzininho para enfrentar o gigante Golias, ele falou: ixi, isso aí para mim vai ser fichinha, porque o teu servo já enfrentou o leão e o urso. Veja, eu não sei se você já viu um leão de perto, mas também não estou dizendo daqueles leão magrelo, fajunto que tem nos zoológicos aí, por aí. Eu estou dizendo do leão da savana africana. Alguns estudiosos dizem que da ponta do focinho até a ponta do rabo, alguns chegam a medir 4 metros. Aí você imagina o tamanho da boca do bicho. Ele deve ter tanto dente, e o hálito dele deve ser igual o bafo de certos cachaceiros por aí. Minha Nossa Senhora. Para ser um pastor bom, diante de um leão desse, o cara tem que ser macho. Veja, e quando aparecem então os coiotes, os lobos que vêm em grupo, em ajuntamento, porque enfrentar um lobo com as pedrinhas, os cajadinhos é fácil. Agora pega uns 3, 4, enquanto você está batendo num, o outro te avança, enquanto você está se protegendo do outro, vem um e pula na tua cara. Para ser um bom pastor, a primeira coisa é preciso colocar em risco a sua própria vida. E é isso que Jesus explica depois. Ainda que no nosso português não esteja traduzido ao pé da letra, nós podemos entender isso por aquilo que Jesus vai explicando ao longo do capítulo 10 de São João. Ele diz: o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Sabe o que é dar a vida pelas suas ovelhas? É aquele mesmo sentimento que move você, mãe, a dizer assim: arranca a minha medula e dá para o meu filho. Arranca o meu rim e dá para ele. O que Jesus está dizendo aqui é aquele mesmo sentimento que move você, pai e mãe, a dar um órgão vital teu para ver o teu filho vivendo. Então Jesus, quando ele se chama de belo, ele não está dizendo daquela beleza que a gente geralmente pensa quando vem à mente a figura do bom pastor. Porque em geral a gente pensa assim: o bom pastor
É aquele que coloca o cordeirinho no braço e a gente canta pelos prados e Campina, e a gente vê a água lá, a graminha verdinha. Jesus está falando de uma guerra, aonde Ele se coloca em risco por causa de mim e de você. E veja bem, tanto é uma guerra, que quando chega no versículo 10, desse mesmo capítulo 10, ele fala de uma luta maior, que não é nem contra o leão, nem contra os coiotes, nem contra lobo, nem contra a serpente. Ele fala de um ladrão, de uma mente racional, de alguém que arquitetou o roubo das ovelhas. Ele diz, o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. E é talvez assim que você tenha chegado na Canção Nova. Talvez o ladrão tenha matado, roubado e destruído você, a sua casa, a sua família. Talvez você chegou aqui morto em pé. Chega, coitado, tem até olheira assim de baixo. Você olha para o cara, parece um defunto andando. Talvez a sua casa, a sua vida profissional esteja destruída. Talvez tenham roubado de você a sua dignidade, a sua integridade. Aquilo que você tinha de resto, que era o seu nome. Até o nome foi para o SPC. Ai que miséria. Roubaram teu casamento. Deixa eu dizer que a vadia que não tinha nada para fazer, foi atormentar a casa dos outros, roubar o homem da outra, não viu que tinha filho. Talvez você chegou aqui morto de depressão, morto por causa da crise de pânico, porque o ladrão veio para roubar, matar e destruir, e quando ele conseguiu entrar, ele fez então a festa. Mas Jesus, o pastor excelente, o pastor belo, Kalós, o pastor lindo, bonito, perfeito, ele não é assim porque ele fica assistindo romanticamente o assalto que o demônio faz na tua vida. Ele é assim belo porque é assim que ele quer revestir a tua vida, de beleza. Olha para o irmão que está do seu lado. Talvez ele não esteja nem um pouquinho Kalós, nem um pouquinho perfeito e nem bonito. Não existe bondade nenhuma nessa carniça que está do seu lado. Diz para ele, irmão, tu está mal. Você está na capa da gaita. Você precisa dar um trato. Enquanto o ladrão está nos roubando, o que Jesus tem para nos ensinar a fazer? Porque veja, hoje Jesus nos trouxe aqui para ensinar para nós o que a gente faz quando o ladrão aparece. Esses dias para trás, eu recebi no WhatsApp um vídeo de um ladrão ali pelas beiras das Minas Gerais, e o repórter entrevistando ele contando que ele arrebentou a cerca elétrica, pulou, que ia roubar uns botijão de gás. Só que quando ele pulou o muro para ir embora, ele falou, apareceu uns heróis, os heróis começaram a tacar pedra em mim, e eu levantei o braço, isso ele falando para o repórter. E eu falei assim, pode parar moço, pode parar. E disse que os bombadão pisou assim, na perna dele. Ele falou, olha que judiação que fizeram comigo. E o repórter virou para ele e falou assim, mas escuta, eles te renderam mesmo? Ele falou, olha, enquanto ele estava me batendo, estava até bom. O problema foi quando ele me botou debaixo do braço, porque a suvaqueira subiu. Eu virei para ele e falei, chama a polícia. Chama a polícia, porque eu não estou aguentando. Irmãos, o bombadão do vídeo era até forte. Quando veio o ladrão, ele estava até em condição de enfrentá-lo. Mas será que é assim que Jesus quer que nós vençamos o ladrão, o demônio? Com CC?
Eu acho que não. Foi por isso que ele nos trouxe aqui, para nos dizer qual é a forma certa de se fazer um cristão bombadão. Porque quando o diabo entrar debaixo desse braço teu, Ave Maria, eu tenho até dó dele. Ele vai dizer assim: chama São Miguel, chama São Miguel. Pois bem, a liturgia de hoje quer nos ensinar o que a gente faz quando o ladrão chega. E o segredo está justamente na segunda leitura. A segunda leitura é do livro do Apocalipse, e está escrito assim, veja: eu, João, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações. O Brasil também estará lá. Aleluia! Eu vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, que ninguém podia contar. Esse pessoal estava de pé diante do trono e do Cordeiro, e eles trajavam vestes brancas e traziam palmas nas mãos. Quer dizer, esse povo era kalós, era bom, bonito, perfeito, como o pastor. Versículo 14. Então, um dos anciãos que estava diante do trono me disse: quem são estes? E ele respondeu: estes são os que vieram da grande tribulação. Como chama mesmo o nosso acampamento? Estes vestidos de branco com palma na mão são os que vieram da grande tribulação. Eles lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono e prestam culto a Deus dia e noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono os abrigará na sua tenda. Nunca mais, diga para o seu irmão, nunca mais. Veja o que o padre está lendo. Nunca mais terão fome nem sede, nem os molestará o sol, nem sentirão calor ardente. Oh, beleza, hein? Chega de calor. Diga às mulheres na menopausa, hein? No céu não vai ter calor ardente. 17. Porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor. Olha que interessante. No dia do bom pastor, a palavra de Deus nos dizendo que o nosso pastor vai ser um cordeiro. Já imaginou o cordeirão andando na frente e nós os cabritinhos tudo atrás? Ah, vê que beleza. Porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os conduzirá às fontes de água viva. E Deus enxugará as lágrimas dos seus rostos. Deus enxugará as lágrimas dos seus olhos. Irmãos, quando São João escreveu isso nos anos 90, sabe o que os cristãos estavam vivendo? Tinha um imperador em Roma que se chamava Nero. Diz que ele era meio artista, mas era meio louco também. Um dia ele acordou de manhã, olhou na janela e achou que a cidade de Roma estava meio feia. E ele queria fazer uma nova Roma, mais bonita. Aí ele pensou assim, olha, para fazer uma nova tem que destruir a velha. O que eu vou fazer? Eu vou botar fogo nessa daqui. Só que antes de botar fogo, ele esqueceu de pedir o povo para sair. Imagina que a cidade pegou fogo e que os romanos viraram churrasquinho tudo lá dentro. Homem perdeu mulher, mulher perdeu filho, o pessoal perdeu gado, perdeu mantimento, perdeu o que tinham, perdeu tudo. E Nero, quando
percebeu a doideira que ele fez, a loucura que ele fez, ele falou assim: eu vou ser linchado, eles vão pedir meu impeachment. Aí, Nero, como o mundo é mundo desde sempre, ele sabia que a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. Ele pensou assim: já sei em quem eu vou botar a culpa desse incêndio. Os que estão surgindo agora, pequenininho, a comunidade cristã, eles são poucos, a igreja ainda não é grande. Foram eles, esses cristãos canibais, que comem carne, que bebem sangue. Foram eles, essa seita secreta que eles têm, que botaram fogo em Roma. Daí começou a caça aos cristãos. Todo mundo que sabia de um cristão perdido no meio da cidade, entregava o cristão para a justiça. Ele era levado preso, e lá diante do tribunal perguntavam para ele: você é cristão? Se a pessoa respondesse sim, eu sou, sabe o que eles faziam com a pessoa? Eles pegavam uma agulha. Quem é que costura? Os donos de casa sabe que é uma agulha, né? Pegavam a agulha e enfiava debaixo da unha da pessoa, até a pessoa resolver se ela queria continuar sendo cristão ou não. Se não adiantasse, sabe o que eles faziam? Pegavam um espeto desse tamanho, esquentava na brasa até ele ficar vermelhinho, pegava o olho do cara, furava um, depois vazava o outro. Às vezes pegava esse mesmo ferro incandescente e introduzia nos órgãos genitais. Pegava a pessoa, deitava numa cama bacana, do tamanho assim desse altar, algemava a pessoa pelo pulso, pelo tornozelo, e tinha uma manivela assim do lado que eles iam torcendo, e a pessoa, já viu aquele negócio de torcer roupa? A pessoa ia sendo torcida, até todos os ossos se desligarem das articulações. No final eles abriam a algema e a pessoa caía no chão viva, como um monte de carne, porque não conseguia ficar de pé, porque todos os ossos estavam deslocados. Ou senão, eles pegavam assim uma caixa, do tamanho daquela ali que o cara estava batucando agora há pouco, botava a pessoa dentro da caixa, fechava a caixa com martelada, e a pessoa passava uma noite inteira trancada dentro da caixa de madeira. Pegavam as mulheres cristãs e deixavam ela uma noite inteira no calabouço, sujo, cheio de urina de rato, junto com ladrões para ser abusada a noite inteira. E diziam assim lá para os colegas cristãos: fulano de tal morreu. Porque ninguém ia visitar, e a pessoa lá na cadeia ficava assim: aqueles fé da mãe dos meus amigos do grupo de oração, nem para vir me visitar, nem para aparecer aqui. Gente, pegava uma roda de madeira assim bem grandona, cheio de espeto de ferro, amarrava a pessoa na roda e rodava a pessoa com a roda embaixo. E depois de fazerem todo esse tormento com a pessoa, eles guardavam a pessoa no cantinho do repouso, para a pessoa pensar se no outro dia ela ia querer continuar sendo cristã ou não. E a pessoa ia. Sabe, é dessas pessoas que Jesus está falando. Atribuladas, estas pessoas de veste branca, bonitas, coradas, bem vestidas, de branco, com palma nas mãos, são os que passaram pela grande tribulação. Elas lavaram e alvejaram a sua veste no sangue do Cordeiro. Por isso agora o Cordeiro vai diante delas, porque eles venceram o ladrão. Mas vencer assim, padre, isso parece uma derrota. Isso parece que o demônio ganhou dessas pessoas. Mas na verdade, gente, não existe vitória maior
do que ficar firme nos seus valores, nos seus propósitos, mesmo que isso te custe sangue. Essa é a vitória dos que acreditam em Jesus. O catecismo diz: a vitória final da igreja não será uma progressão de vitórias, em que no fim de tudo a igreja se estabelecerá como vigorosa diante de todos os povos, e o governo será da igreja. Não, a minha bisavó já dizia para mim lá em Minas Gerais: a igreja vai passar por um fio de lã. Vitoriosos contra o ladrão que só vem para roubar, matar e destruir, são aqueles que forem fortes na hora da tribulação. Aqueles que disserem assim: o meu valor maior é o Senhor. Você viu que convicção no salmo que nós cantamos? Sabei que o Senhor, só Ele é Deus, e nós somos o seu povo e o seu rebanho. Olha a convicção do salmista. Sabei, fique sabendo, tenha certeza, tenha a convicção de que o Senhor, só Ele é Deus. Nós somos o seu povo e o seu rebanho. Sabe, talvez nós que estamos aqui na igreja do Pai das Misericórdias, Deus queira que não passemos por nada disso que eu disse para você que aquele povo da época do Apocalipse passou. Mas nós teremos de sofrer como eles. Sabe em que sentido? Não vai ser ninguém que vai enfiar uma agulha debaixo do seu dedo, ou não será ninguém que vai vazar os teus olhos. Seremos nós mesmos os nossos algozes, pois Jesus diz: quem não arrancar a sua mão para entrar no céu sem ela, se ela te é motivo de pecado. Talvez quem vai ser o próprio algoz de você é você mesmo. Não sei se você já assistiu alguma vez um filme que se chama 127 Horas. Esse filme ele conta a história real de um alpinista americano, que ele estava escalando uma montanha e de repente ele caiu no meio de duas rochas, num lugar bem fundo, e rolou uma pedra em cima dele, e a pedra caiu em cima do braço dele. E ninguém sabia que ele estava lá. E ele chegou à conclusão do seguinte: mover essa pedra eu não posso. Gritar ninguém vai me escutar. Eu só tenho que fazer uma coisa: ou eu arranco meu braço, ou eu morro aqui. E no filme o cara pega um canivete e começa a cortar o próprio braço dele, para conseguir sair de lá com vida. Sabe como que a gente vence o ladrão que vem para roubar, matar e destruir? Sendo duro com a gente mesmo, submetendo a nossa própria dor, aquilo que nós precisamos ser, aos valores que nós precisamos ter firmes diante de nós até o fim. Deixa eu repetir, não é com CC que você vai vencer o demônio. É sendo firme, é jejuando, é rezando, é tendo sinceridade diante de Deus. Mas Padre, eu sou tão fraco, eu caio tantas vezes. O Padre também. Gente, vocês não sabem quanto me custa estar aqui falando tudo isso, porque eu sei que o primeiro a ter que cortar o meu braço sou eu mesmo. E eu não estou dizendo aqui para você cortar um membro do seu corpo. Eu estou dizendo para você cortar afetos, romper com amizades. Como que é difícil fazer isso? Como que é difícil cortar a fofoca? Como é difícil cortar a maledicência? Senhor, levai-nos às alegrias celestes e dai-nos, apesar da nossa fraqueza, a fortaleza do pastor. Irmãos, nós precisamos nos esforçar mais. Agora eu não vou nem pedir para você falar para o seu irmão, diante daquilo que você já escutou e que o Espírito Santo agiu aí no teu coração, bata no teu peito e diga: eu preciso me esforçar mais.
Eu preciso ser forte. Você já viu uma pessoa voltando da guerra? Não, né? Eu também não, graças a Deus. Mas pelo que a gente vê em filme, uma pessoa que volta da guerra não volta bonita, não. Ela volta bem esfarrapada, suja. O salmista tem um salmo lindo na Bíblia que diz assim: o Senhor, Ele é a minha trincheira. Você sabe o que é uma trincheira? Trincheira, quando na Segunda Guerra Mundial eles cavavam um corredor assim, de 2 metros de altura, onde os soldados entravam, e eles andavam naquele corredor, debaixo da terra. Por quê? Porque se tivesse a vista do inimigo, eles eram alvo de bomba. O Senhor é o buraco aonde eu me escondo das bombas. O Senhor, Ele é a minha trincheira, Ele me esconde. Irmãos, e quando no céu nós chegarmos da guerra com a nossa roupa esfarrapada, o Senhor nos dará vestes novas, brancas de linho, e nós seremos como Ele. Pastor Kalós, o pastor belo, nós seremos bonitos. Nós seremos belos. Está vendo? Mulher feia só vai entrar no céu porque lá recebe corpo novo, hein? Lá todo mundo vai ser bonito. Todo mundo vai ser como o pastor Kalós, belo. Você, irmão, será belo pela santidade de Deus em ti. Nós nos revestiremos de Cristo. Você lembra do Gênesis, quando Adão e Eva pecou? Eles não tinham maledicência, mas quando comeram então da fruta proibida, um olhou para o outro e disse assim: olha, nós estamos nus. Em outras palavras, o que ele estava dizendo é assim: nós estamos sem dignidade. E pelo esforço de se acharem dignos diante de Deus, o que foi que eles fizeram? Eles pegaram folha de figueira. Folha de figueira é menor do que isso aqui, ó. Ah, não, bem menor, não vou nem tirar. Isso aqui é grande. Folha de figueira é do tamanho da palma da minha mão. Imagina que coisa ridícula. Adão chegando com aquela fuinha pendurada aqui. A Eva. Deus olhou para ele e falou: mas que marmota é essa? E qual foi a primeira coisa que Deus fez? Quem lembra? Diz a palavra de Deus no Gênesis que Deus matou um cordeiro, arrancou as peles dele e fez vestes para vestir Adão e Eva. Porque quando Deus olhasse para Adão, ele não ia ver aquele homem corrompido, vagabundo, salafrário e pitman nele. Deus ia olhar para Adão e ver o cordeiro inocente que morreu para que ele tivesse dignidade. Sabe por que Jesus na missa é chamado de o Cordeiro de Deus? Porque ele morreu para que você pudesse entrar no céu com a dignidade de um filho de Deus. Ele vai nos revestir da vida dele. O cordeiro que vai à frente do rebanho é o mesmo que morreu para te dar vestes novas. Como esse povo da segunda leitura, de vestes brancas, diante do cordeiro, Deus vai nos dar vestes novas no céu. Nós vamos andar no Paraíso on Fashion Week. Você sabe quanto custa um casaco de pele? Caro, ixi. Você poderoso, você vai andar com vestes novas no dia do juízo. O Brasil, ele vai andar de vestes novas. O nosso Brasil não será mais esfarrapado. Nosso Brasil não será mais assaltado pelas misérias, pela prostituição, pela corrupção, pelo engano, pela ganância, pelo tráfico de drogas. A palavra de Deus, Isaías 61 diz assim: o Senhor é minha grande alegria
E o meu espírito está em festa pelo meu Deus, pois Ele me vestiu de salvação. Ele me cobriu com o manto da justiça, assim como o noivo adorna com joias a sua noiva e a recobre de adornos. Cadê as mulheres que estão aqui? Levanta o braço bem alto. Não sei se você é casado ou não, mas toda mulher sonha em casar, né? Vestir aquela roupa branquinha, com bastante brilho. A palavra de Deus diz que o Senhor vai nos adornar como um noivo veste a sua noiva. Não que os homens vão entrar no céu tudo vestido de noivo. Já pensou que visão do inferno? Isso quer dizer que o Senhor nos tornará como Ele, Kalós. O pastor belo vai nos tornar belos. E o melhor, quero repetir isso porque é muito lindo. O final da segunda leitura de hoje. Nunca mais terão fome nem sede, nem os molestará o sol nem calor ardente, porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor, e os conduzirá às fontes de água viva, e Deus enxugará as lágrimas dos seus olhos. São Paulo, na sua carta aos Tessalonicenses, que é a carta que mais diz a respeito da segunda volta de Jesus, o dia em que Jesus fará isso, ele diz assim: consolai-vos uns aos outros com a promessa da sua vinda. Consolai-vos uns aos outros com a promessa da sua vinda. Jesus virá, irmãos, e no dia em que Ele virá, nós não teremos mais tribulação. Não teremos. Acabou. Nada de dor nas costas, nada de artrose, de artrite, de renite, nada de dor de cabeça, nada de câncer. Acabou a AIDS, acabou a fome, acabou a pobreza, acabou a miséria, acabou a nudez. O dia em que o Senhor voltar, acabou, irmãos, a infidelidade, acabou a hemodiálise, acabou a cegueira, acabou a dor nas juntas, acabou. Enquanto Ele não vier, enquanto Ele não vem, nós apressamos a sua vinda, dizendo: Maranatá, Maranatá, Senhor, vem logo, acaba com toda essa tribulação que vivemos, e até lá nós permaneceremos firmes, como diz o Padre Jonas: aguenta firme, meu filho. Olha para o irmão que está do seu lado e diga isso para ele: aguenta firme, meu filho. Aguenta firme, meu filho. Você pode ficar em pé no seu lugar. Irmão, sabei que o Senhor, só Ele é Deus, e nós somos seus. Deus não vai permitir que você não esteja naquele dia. Nós somos dele, Ele nos comprou, Ele nos resgatou, nós somos pertenças dele, nós fomos adquiridos por Ele, e não será qualquer ladrãozinho que vai botar Jesus debaixo do braço. Não vai ser qualquer ladrãozinho que vai botar Jesus debaixo do braço e te tomar dele. E se por acaso você se sente na mão do ladrão, Jesus te trouxe aqui hoje para te dizer: você é meu. Eu estou arrancando você da mão do ladrão. Eu estou arrancando o seu casamento da mão do ladrão. O Senhor é o nosso pastor. Você quer que Ele seja? Levante o seu braço bem alto. Você
Você pode fechar os seus olhos. Estaremos lá. Gente de todas as nações, tribos, povos, raças e línguas, diante do trono. E nós diremos juntos ao que está sentado no trono e ao Cordeiro: o poder, a honra, a glória e a força para sempre. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, o poder, a honra, a glória, a força e o poder. E você estará lá com as suas vestes esfarrapadas. Você estará lá depois de ter enfrentado o câncer, depois de ter enfrentado a morte, depois de ter enfrentado aquela dor com aquele filho. Você estará lá. Você estará lá depois daquele problema financeiro, daquela tentativa de suicídio, daquela experiência prostituída. Você estará lá esfarrapado pela cocaína, pelo álcool. E Deus dirá assim para você: filho, recebe vestes novas, assim como Ele fez com o filho pródigo. Recebe vestes novas. Ah, Senhor, nós ansiamos por este dia. Por isso, erga o seu braço, como se esse dia já tivesse chegado, e vamos adorar aquele que é. Adore aquele que é. Adore, irmão, adore. Adore aquele que é. Adore aquele que é. Aquele que virá, ao Cordeiro. Adore aquele que é. Adore, adore, adore. Eu te adoro, Dê a Ele a honra. eu te adoro, Dê a Ele a glória. eu te adoro, Senhor. Chame a Ele santo. Eu te adoro. Chame a Ele santo, santo, santo. É o Senhor, o Deus do universo. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Só tu é Deus. Só Tu és, Senhor, Deus sobre nós. Te adoramos, Senhor. Nós te Aleluia. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Nós somos seu povo e o seu Nós somos o povo que rebanho. estará lá, de vestes brancas. Sabei que o Senhor, Só Ele só Ele é Deus. Nós somos seu povo e o seu Quem como Deus? Não existe um ladrão. Sabei Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Nós somos seu povo e o seu rebanho. Sabei, povos todos. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Nós somos seu povo e o seu rebanho. E assim como você está, eu te convido agora, olhe para o céu. Este céu, disse o anjo para os apóstolos, desse mesmo céu em que o viste subir, nós o veremos descer, revestido de glória e de majestade. Então aplauda agora o bom pastor, o pastor belo, perfeito, santo, imaculado. Aplauda, 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 aplauda. Dê o melhor.
Dê a sua adoração, dê o seu amor. Amém, Senhor, amém.